Deixe-nos aqui este testemunho em primeira mão daquilo que viu na ponte, lançando também aqui o nosso debate. Agora, vamos ao encontro bastonário da Ordem dos Engenheiros. Bom dia, Engenheiro Carlos Mineiro Aires. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço ter aceitado o nosso convite. O engenheiro que, enquanto bastonário, há dias lançou aqui um alerta sobre a necessidade de fazermos uma inspeção apurada em todo o país para saber, afinal, como é que estão as nossas pontes. Por que é que sentiu necessidade de fazer esse apelo? Muito bom dia às portuguesas e aos portugueses. Bem, eu gostava de começar por dizer que o primeiro e último ouvinte a intervir, quando fala em milhões de parafusos, está a lançar um alarmismo que obviamente não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. Nós, quando falamos destes assuntos, temos que ser rigorosos, temos que ser cautelares e temos que ter cuidado com aquilo que lançamos na opinião pública. A ponte de 25 de Abril não está em risco. A ponte 25 de Abril é a infraestrutura em Portugal mais bem acompanhada e mais bem seguida diariamente, e se a ponte tivesse algum risco, a ponte já estava encerrada há muito tempo. Isto fique claro para todas as pessoas que a utilizam e para aqueles que passam diário ou esporadicamente. A ponte está em condições de continuar a operar e vai ser objeto de uma intervenção à semelhança das muitas que tem tido ultimamente. A ponte tem estado sempre a ser objeto de intervenções. Portanto, então, são discursos. Desculpa, Sr. Engenheiro. Então, tentando aqui esclarecer a questão. Questão que foi aqui dita por este nosso ouvinte, o facto daquelas notícias que saíram sobre as fissuras. Permita-me aqui a facilidade de expressão, mas isto tem sido indicado são problemas normais numa infraestrutura como aquelas? Vamos lá ver, a ponte 25 de Abril está com 52 anos de idade, está muito bem vigiada, está nos cuidados intensivos com todo o corpo clínico à volta dela, e toda a gente sabe que ela não vai morrer. Portanto, é uma situação perfeitamente clara. O conhecimento das fissuras, o conhecimento da necessidade de intervenção tem anos, tem 2, 3 anos, 4 anos, têm sido feitas obras mais ou menos prioritárias e agora vai ser feita uma intervenção de fundo. Não se crie da cabeça das pessoas o risco, a ideia de que a ponte está em risco, a ponte não está em risco. São processos normais, estruturas metálicas que são sujeitas a fadigas. Aquilo é uma ponte flexível, uma ponte cabana e que se move e, portanto, está sujeita a pontos de fadiga. Agora dizer que caíram milhões de parafusos, a ponte não tem milhões de parafusos. Portanto, se caíssem milhões de parafusos, por amor de Deus. Portanto, quem trabalhou lá, devia ter mais cuidado com aquilo que diz em público, porque isto são afirmações de uma leviandade tremenda. Portanto, eu quero dizer aqui, a informação que o LNEC tem, o LNEC é uma das organizações mais prestigiadas no mundo e no país, o ISQ que acompanha diariamente e o corpo técnico que a IP tem dedicado àquele assunto, acompanham a ponte como se fosse uma criança que todos os dias é agarrada para continuar a andar e está perfeitamente educada e alimentada. Vamos acabar com esta conversa, as obras vão ser feitas e quando as obras estiverem feitas, aquela ponte vai durar mais 50 anos e há de continuar bonita e altiva e a fazer as funções a que está destinada. Em relação ao resto, eu queria dizer... Aliás, o engenheiro Mineiro Aires, peço desculpa por interromper, mas relançando aqui a questão, quando fez aquele apelo para que se perceba como estão as inspeções, fez questão de salientar, o problema não é a ponte 25 de Abril, que essa está bem estudada e acompanhada. Obviamente. O problema está outro, sabe o que é? É que o Estado, conscientemente, cada vez está mais fraco, porque não quer, nem sabe, rodear-se dos melhores engenheiros. E olha para eles como um custo e não como um ativo. Os engenheiros têm vindo a ser afastados de todos os lugares de chefia e decisão, substituídos por outras pessoas com outros critérios, nomeadamente partidários e não de conhecimento técnico. Os salários e as remunerações que oferecem são degradantes. Hoje não há qualquer incentivo ou apelo ou motivação para se trabalhar para o Estado ou para se estar no Estado. E chegamos a um ponto em que efetivamente essa é a questão fundamental, que é o desprestígio da engenharia, o descrédito do que é engenharia, e as pessoas acabam por, conforme agora ouvimos pessoas que intervêm nas próprias obras, é fazer afirmações que induzem aquela ideia de que os engenheiros são indivíduos para que não sabem o que querem, que conduzem mal as coisas, etc. Isso é completamente falso.
É completamente falso. Nós tivemos um problema e não podemos aliar-nos disso, que é o problema financeiro e do resgate financeiro que fizemos. Nós, durante um tempo, perdemos a nossa independência e já perdemos a independência em muitas coisas, nomeadamente no campo aeroportuário, onde durante 50 anos não vamos ter poder nenhum de fazer nada. E agora, nos últimos anos fez-se um corte cego. Havia concessões para manter infraestruturas, havia PPPs que tinham essas partes incluídas, e houve alguém que anunciou com paragonas e todos os dias que estava a cortar e a fazer poupanças significativas para o país, que atingiram 2.500 milhões de euros. Uma grande engenharia financeira e o milagre dos milagres. Agora já dizem que não foram 2.500, foram 700 milhões. O que é que acontece? Quem tinha esses contratos para receber menos, só há uma solução: deixou de fazer o que tinha a fazer. Porque não há milagres nestas coisas. E ao deixarem de fazer o que tinham a fazer, obviamente que a manutenção e a conservação deixou de ser uma prioridade. E eu queria acrescentar mais: nós não podemos só falar em pontes. A ponte veio agora à baila porque houve alguém que pôs uma capa sensacionalista. Aliás, o conteúdo do artigo, curiosamente, até está bem feito e é cautelar. Agora, a capa é sensacionalista. Agora nós temos é que olhar para mais coisas, porque nós temos barragens, nós temos diques, nós temos túneis, nós temos escolas, temos monumentos nacionais, temos espaços públicos, temos até, centros comerciais que não são obras públicas, mas são privadas, que têm uma data de anos e que são frequentadas por milhares de pessoas. Há aqui um certo laxismo no meio disto tudo. O que se está a fazer na parte do novo edificado com as questões sísmicas. Portugal é um país com elevado risco sísmico e não está a ser dada a devida atenção a matérias dessas. Utilizações familiares que se estão a transformar em utilizações coletivas por força de arranjar ocupação para o turismo. Portanto, está-se neste país a cometer uma série de, eu não diria crimes, que é para não ser alarmista, mas de imprudências de governação e também de atuação, em que se começa a responsabilizar um bocado uma cadeia que havia antigamente. E, portanto, essa cadeia não pode ser desautorizada. Um Estado, para ser forte, tem que ter instituições fortes e tem que ter capacidades fortes. E nós entramos no laxismo em Portugal em muitos aspectos. Os engenheiros que trabalham nestas instituições todas, começando pelos engenheiros que trabalham na IP, que eu não permitirei que a imagem deles seja afetada nem beliscada, porque o que não está em causa não é a competência deles, é os meios, é a forma como as coisas têm sido feitas, como têm sido conduzidas, e, portanto, a questão fundamental está aí. É verdade que nós hoje, quando andamos pelas estradas, vemos o estado em questão. As nossas escolas, bastou voltar a chover para cair água dentro, os monumentos nacionais estão como estão, em degradação, e, portanto, há aqui uma série de questões que têm de ser repensadas. E a questão é esta: nós lá fora, quando vemos os modelos de funcionamento disto, os museus são autossuficientes, e, portanto, as receitas dão para pagar custos de manutenção, de conservação. Nós temos imensas infraestruturas, e algumas com responsabilidade, obras particulares até com responsabilidade que não têm acompanhamento nenhum. As barragens, para mim, por exemplo, é preocupante. É preocupante porque as grandes barragens que estão entregues à EDP, às empresas que operam com elas, as de maior dimensão, etc., estão, obviamente, bem acompanhadas. Mas há milhares de barragens pelo país, particulares, de associações de irrigantes, etc., que eu não sei em que estado é que elas estão. E uma ruptura de uma barragem é capaz de ser uma questão muito mais grave de qualquer coisa dessas que nós estamos a falar aqui. E, portanto, há aspectos em que, efetivamente, há muita coisa a fazer. Nós não podemos andar sempre naquela história como foi nos fogos. Nós não podemos estar sempre à espera que aconteça qualquer coisa para apontar o dedo e para arranjar culpados e para dizer que a culpa é da instituição A, B, ou C ou D. Isso é o pior que podemos fazer, que é desacreditar as pessoas e desacreditar as instituições e, sobretudo, há uma coisa que eu não permito, que é desacreditar a engenharia portuguesa, que é das melhores e mais competentes que há. Nós temos é que pensar e dizer assim: Portugal fez um investimento brutal e transformou-se num país de um país miserável que era num país de ponta.
Portugal está otimamente infraestruturado, tem todas as questões resolvidas, tem transportes públicos, tem infraestruturas básicas, tem rede 3G, tem uma série de coisas, é um país exemplar. Mas, em compensação, temos uns ativos que valem milhares de milhões e que agora temos um menino na mão e temos que ser assim, como é que nós vamos manter e ajudá-lo a crescer e a estar vivo. E, portanto, nós temos, efetivamente, agora que pensar como é que nós vamos manter isto tudo. Vem aí uma nova oportunidade no Portugal 2030, eu não sei se não seria até de pensar um pouco, eu tenho seguido com alguma atenção ao que é que se destinam esses fundos, mas eu acho que se calhar era uma boa oportunidade para repensar e junto da Europa pedir até algum apoio para mantermos e conservarmos aquilo que nos ajudaram a fazer. E, portanto, isto é uma mudança de paradigma, isto deveria requerer uma discussão sem ser fora destes contextos muito acalorados, em que toda a gente procura arranjar razões políticas. Uma vez é o ministro que não arranjou dinheiro, outra vez é o ministro que arranjou dinheiro, mas foi a instituição que não gastou dinheiro, e, portanto, se andamos à volta disto, não vale a pena andarmos a perder tempo, porque estamos a lançar o pânico, estamos a pôr as pessoas em confusão. Este país tem que ter planeamento. O planeamento, eu recordo que não se faz planeamento em Portugal, fez-se no tempo de Salazar, o plano de regra do Alentejo, depois fez mais umas quantas coisas, o rodoviário, na água e no saneamento fez-se um planeamento estratégico que deu origem à cobertura total e eficiente do país em saneamento e abastecimento de água, também na parte elétrica também houve um plano de eletrificação, e portanto nós quando planeamos as coisas tudo funciona, e também tem que haver um planeamento para a manutenção e para a conservação. E porque se isso houver, não venham dizer que não há emprego para os engenheiros em Portugal, porque há emprego, porque há muita coisa para fazer. Senhor Bastonário, é que não se fazem. Senhor Bastonário, muito obrigado pelo importantíssimo contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. O engenheiro Carlos Mineiro Bastonário da Ordem